O século XVI foi um período de intensa atividade teológica, marcado por importantes movimentos religiosos que moldaram a história do cristianismo. As principais correntes teológicas desse século incluem: 1. Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517, quando ele publicou as 95 Teses. Esse movimento questionou práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências. Lutero enfatizava a salvação pela fé e a autoridade das Escrituras, levando à criação de várias denominações protestantes, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. 2. Calvinismo. Fundado por João Calvino, o calvinismo é uma das ramificações do protestantismo. Calvino enfatizava a predestinação, a soberania de Deus e a necessidade de uma vida moral rigorosa. 3. Contra-reforma. Como resposta à reforma protestante, a Igreja Católica lançou a Contra-reforma, um movimento de irmação dos dogmas católicos e de reforma interna da Igreja. O Concílio de Trento, 1545-1563, foi um marco desse movimento, reafirmando a importância das tradições eclesiásticas e combatendo as heresias protestantes. 4. Anglicanismo. Criado na Inglaterra sob o reinado de Henrique VIII, quando ele se separou da Igreja Católica, fundando a Igreja Anglicana. Essa corrente mantém elementos tanto do catolicismo quanto do protestantismo. Essas correntes foram fundamentais para a redefinição do cristianismo na Europa e tiveram impactos profundos na sociedade, política e cultura da época. Alguma dessas correntes te interessa mais? Sim, além das grandes correntes teológicas, houve também movimentos marginais e grupos de menor expressão no século XVI. Alguns desses movimentos desafiavam tanto o catolicismo tradicional quanto as novas igrejas protestantes. Alguns exemplos incluem: 1. Anabatistas. Esse grupo radical surgiu no contexto da Reforma e defendia o batismo somente de adultos, rejeitando o batismo infantil praticado pela Igreja Católica e pelos protestantes. Eles também acreditavam na separação entre igreja e Estado e, em alguns casos, adotaram uma visão pacifista. Devido às suas crenças, os anabatistas foram perseguidos tanto por católicos quanto por protestantes. 2. Antitrinitarismo. Grupos antitrinitários, como os socinianos, rejeitavam a doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, considerada central tanto no catolicismo quanto no protestantismo. Os socinianos, por exemplo, negavam a divindade de Cristo e promoviam uma interpretação racionalista da Bíblia. Esse movimento teve certa expressão na Polônia e na Transilvânia. 3. FIS, místicos espirituais. Houve também movimentos místicos que enfatizavam a experiência direta e pessoal de Deus, muitas vezes à margem das instituições eclesiásticas. Um exemplo é o movimento dos espiritualistas, que acreditavam na iluminação interna e no papel do Espírito Santo como guia em detrimento das escrituras ou da autoridade clerical. 4. Antinomianismo. Esse termo refere-se a crenças que rejeitam a lei moral como necessária para a salvação, enfatizando a graça divina. Alguns grupos dentro do protestantismo primitivo, como certos sectários ingleses, foram acusados de antinomianismo, por afirmarem que, uma vez salvos, os cristãos não estavam mais obrigados a seguir a lei moral. Esses grupos, embora menores e muitas vezes perseguidos, contribuíram para a diversidade teológica e religiosa do período, desafiando as correntes principais e propondo alternativas ao cristianismo dominante. Quando os Estados Unidos começou a ser colonizado no início do século XVI, os colonos europeus trouxeram consigo várias correntes teológicas, que moldaram a fundação religiosa, cultural e política das colônias. As principais correntes teológicas que influenciaram os colonos foram: 1. Puritanismo. Uma das correntes mais influentes, especialmente na Nova Inglaterra. Os puritanos eram protestantes calvinistas que buscavam purificar a Igreja da Inglaterra de práticas que se consideravam católicas demais. Eles enfatizavam a soberania de Deus, a predestinação e uma vida moral rigorosa. Os puritanos fundaram colônias como Massachusetts, onde a religião desempenhava um papel central na vida comunitária e governamental. 2. Anglicanismo. Como a igreja oficial da Inglaterra, o anglicanismo também estava presente em várias colônias, especialmente na Virgínia e nas Carolinas. Embora menos rígido que o puritanismo, o anglicanismo manteve muitos elementos da liturgia e estrutura católica, mas com a autoridade final do monarca inglês. 3. Quakerismo. Os Quakers, ou Sociedade Religiosa dos Amigos, eram um grupo cristão dissidente
que enfatizava a orientação direta do Espírito Santo, a rejeição de rituais formais e a igualdade espiritual de todas as pessoas. Os Quakers tiveram uma forte presença na colônia da Pensilvânia, fundada por William Penn, um Quaker. Eles defendiam a paz, a justiça social e a liberdade religiosa. 4. Catolicismo. Embora minoritário e muitas vezes marginalizado, o catolicismo também estava presente, especialmente na colônia de Maryland, que foi originalmente fundada como um refúgio para católicos ingleses. A colônia permitia a prática de várias formas de cristianismo, o que levou a um ambiente de relativa tolerância religiosa. 5. Batistas e congregacionalistas. Estas eram outras correntes protestantes que tiveram uma presença significativa, especialmente em Rhode Island e Connecticut. Os batistas defendiam o batismo somente de adultos e a autonomia das igrejas locais, enquanto os congregacionalistas enfatizavam a autogestão das congregações sem a interferência de uma hierarquia eclesiástica superior. Essas correntes teológicas influenciaram não apenas a vida religiosa dos colonos, mas também a estrutura política das colônias, a ética do trabalho, a educação e o desenvolvimento de conceitos como a liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado, que se tornariam centrais na fundação dos Estados Unidos. O puritanismo teve um impacto profundo na formação das colônias americanas, especialmente na Nova Inglaterra. Os puritanos, insatisfeitos com a Igreja da Inglaterra, buscaram criar uma sociedade baseada em seus valores religiosos, que incluíam a pureza moral, a disciplina rígida e a ênfase na comunidade. Principais influências do puritanismo. 1. Visão de uma cidade sobre a colina. Os puritanos acreditavam que estavam criando uma nova Jerusalém, um modelo de sociedade cristã que serviria de exemplo para o mundo. Esse conceito, derivado de um sermão de John Winthrop, governador da colônia de Massachusetts, foi central para o senso de missão e identidade dos puritanos. 2. Ética do trabalho. O puritanismo enfatizava o valor do trabalho árduo, da autodisciplina e da frugalidade como sinais de graça divina. Essa ética do trabalho puritana teve um impacto duradouro na cultura americana, influenciando a valorização do esforço pessoal e do sucesso material como reflexos de virtude moral. Educação e alfabetização. Os puritanos valorizavam muito a educação, principalmente para que todos pudessem ler a Bíblia. Isso levou à fundação de escolas e universidades, como Harvard em 1636, que inicialmente servia para formar ministros. A alta taxa de alfabetização nas colônias puritanas é um reflexo direto dessa ênfase na educação. 4. Organização comunitária e governança. Nas colônias puritanas, a religião e a política estavam intimamente ligadas. As igrejas congregacionais, que eram autônomas, tinham grande influência na vida cívica. Os puritanos praticavam uma forma de democracia local, com assembleias onde os homens da comunidade, membros da igreja, podiam votar nas decisões da cidade, embora o direito ao voto estivesse restrito àqueles que eram considerados eleitos, ou espiritualmente regenerados. 5. Intolerância religiosa. Embora tivessem vindo em busca de liberdade religiosa, os puritanos muitas vezes não estenderam essa liberdade a outros grupos. Eles eram rigorosos em manter a conformidade religiosa dentro de suas comunidades, o que levou à expulsão de dissidentes como Roger Williams, que fundou Rhode Island, e Anne Hutchinson, conhecida por seus julgamentos de heresia. 6. Impacto cultural e social. A influência puritana ajudou a moldar a identidade americana, especialmente em termos de moralidade pública, valor da comunidade e visão do destino americano. Embora o puritanismo como movimento religioso tenha declinado no século XVIII, seus valores persistiram na cultura americana. Essa herança puritana ainda ressoa em diversos aspectos da cultura e política dos Estados Unidos, desde o idealismo moral até a ênfase no trabalho e na educação. Quer explorar mais algum aspecto específico do puritanismo?